Saudamos a todos os nossos queridos amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina. Para isso vamos convidar a bênção e a iluminação do céu neste momento através da oração. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos encontramos com o objetivo de suplicar a Tua bênção. Primeiramente eu te louvo, porque o Senhor é um Deus, um Pai, um maravilhoso amigo, Salvador, protetor nosso. Obrigado pelas revelações da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostrou o nosso Salvador Jesus Cristo e nos revelou também o nosso Consolador, aquele que conforta, que nos guia, que nos convence, que nos transforma, o Espírito Santo. Manifesta-te aqui, Pai querido, entre nós através do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a lição da Escola Sabatina desta semana é a lição número 4, a personalidade do Espírito Santo. Eu gosto dessa expressão, personalidade do Espírito Santo, uma personalidade divina. Existem personalidades humanas, existem personalidades divinas e existem personalidades angélicas. É interessante que quando você abre a Bíblia e começa a estudar, você descobre que os anjos são personalidades angélicas. Mas os anjos, na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 1, eu convido você para que abra a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 1, os anjos são comparados ao vento, mas são personalidades. Os anjos são comparados ao fogo, mas são personalidades, pensantes. Os anjos são comparados a espíritos. Eles são espíritos ministradores, mas são seres pensantes. Eu convido você para que leia comigo Hebreus capítulo 1 e o verso 7. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Então, queridos, estes anjos são comparados a vento, assim como o Espírito Santo é comparado ao vento. Os anjos são comparados a labaredas de fogo, assim como o Espírito Santo também foi derramado em línguas de fogo sobre os discípulos no dia do Pentecostes. E agora, abrindo a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, e vamos ler agora o verso 14, diz assim: não são porventura, falando dos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quando a Bíblia chama os anjos de espíritos, será que você teria a ousadia ou a coragem de pensar que os anjos são seres impessoais? São seres abstratos? Que os anjos são somente forças ativas? Como é que você pensaria num anjo? O anjo fala, o anjo conversa com a gente, o anjo aparece quando ele quer aparecer, não é? O anjo é um ser pessoal, embora ele seja chamado de espírito ministrador. Mas não é algo abstrato, impessoal. Assim também, queridos, quando a Bíblia usa a palavra espírito para o Espírito Santo, não está falando de uma força impessoal, de uma força ativa, de uma energia, uma corrente elétrica. Não, ele está falando de um ser pessoal, uma personalidade divina. Por quê? O Espírito Santo fala, se comunica, ensina, corrige, intercede. Queridos, a lição desta semana fala sobre a personalidade do Espírito Santo. E o verso áureo é de João capítulo 14, o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Eu me sinto confortado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que muitas vezes enxuga as minhas lágrimas.
É o Espírito Santo que muitas vezes conforta o meu coração entristecido. É o Espírito Santo que muitas vezes levanta o meu ânimo quando cabisbaixo, quando triste. Queridos, o Espírito Santo traz ânimo. O Espírito Santo consola. Quando eu penso no Espírito Santo, eu penso num amigo colocando a mão sobre o meu ombro. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo tem mão, mas eu penso em um amigo colocando a mão sobre o meu ombro e consolando-me, confortando-me. É isso que o Espírito Santo faz: consola, conforta, me ensina, me faz lembrar tudo o que eu li de Jesus, tudo o que Jesus ensinou, tudo o que eu estudei. Quando eu preparo um sermão, o Espírito Santo traz na minha mente, quando eu estou pregando, passagens da Bíblia, textos, ilustrações. O Espírito Santo nos lembra as coisas que edificam Jesus. Às vezes, o Espírito Santo é representado na Bíblia em termos impessoais, assim como os anjos, vento, fogo. Mas algumas pessoas concluem que, porque o Espírito Santo às vezes é comparado ao fogo ou ao vento, eles concluem que o Espírito Santo seja impessoal, na opinião delas. Muitos dizem que o Espírito Santo parece mais uma corrente elétrica que nos dá poder e nos dá força. A questão, queridos, se existem ou não numerosas porções das Escrituras que certamente estabelecem a personalidade do Espírito Santo. Na parte de domingo, a descrição de Jesus sobre o Espírito Santo. Jesus foi quem mais falou sobre o Espírito Santo. Nós lemos, e eu convido você para que abra a sua Bíblia, em João capítulo 16. Vamos abrir a Bíblia. Primeiramente, o Evangelho de João, de todos os evangelhos, é o que mais menciona sobre a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo. Será por que o Evangelho de João, você já se perguntou? Será por que o Evangelho de João é diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas? O Evangelho de João foi o último dos evangelhos que foi escrito, e foi o último livro da Bíblia que foi escrito, bem no finalzinho do primeiro século. E queridos, quando o Evangelho de João foi escrito, já estavam surgindo as heresias que negavam a divindade de Jesus, outras negavam a humanidade de Jesus. Por exemplo, já no primeiro século, começaram a surgir heresias. Uma delas era chamada de ebionitas. Os ebionitas negavam a divindade de Jesus. O líder deles era Cerinto. Existiam também os docetistas, que negavam a humanidade de Jesus, o contrário dos ebionitas. E o docetismo, eles ensinavam que Jesus era um fantasma, somente parecia ter um corpo físico, mas não era real. Os docetistas. Existiam também os gnósticos. Os gnósticos negavam tanto a natureza humana como a natureza divina de Jesus. Não criam nem numa nem na outra. E assim, queridos, estas heresias que já surgiram no final do primeiro século foram alvo e estavam na mente de João quando ele estava escrevendo o Evangelho, o seu Evangelho. Por isso o Evangelho de João, ele é forte na parte da teológica. Ele já começa, João capítulo 1, verso 1, defendendo a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Já de início, João abre o seu evangelho exaltando a divindade de Jesus de forma irrefutável. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Verbo é o Criador dos céus e da terra. E foi ele que nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Queridos, mas não só a divindade de Jesus.
Vejam no Evangelho de João, quando ele fala também sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. O Evangelho de João e o capítulo 16. Abra sua Bíblia. Aqui nós vamos ler. Evangelho de João, capítulo 16 e os versos 13 e 14. Aqui lemos: Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Meu querido amigo, irmão em Cristo Jesus, pensemos um pouco. Uma força impessoal, uma força ativa, como muitos dizem ser o Espírito Santo, ela não fala, ela não nos ensina. E aqui está dizendo, quando vier o Espírito, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Guiar, falar, ensinar, são atributos pessoais que podem ser aplicados a uma personalidade humana ou divina. Uma personalidade, seja ela humana ou divina, ela fala, ela guia, ela orienta. Queridos, mas aqui está falando da personalidade do Espírito Santo. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ou seja, ele ouviu da boca de Jesus e agora ele nos faz lembrar o que saiu da boca de Jesus e vos anunciará o que há de vir, as coisas futuras. E aqui no verso 14 ainda diz: Ele, o Espírito Santo, me glorificará. Ou seja, o Espírito Santo tem a habilidade de glorificar Deus o Filho, Jesus Cristo, porque há de receber do que é meu. O Espírito Santo recebe, o Espírito Santo dá, o Espírito Santo glorifica, o Espírito Santo vô-lo há de anunciar. Ele anuncia. São todos atributos pessoais que mostram que o Espírito Santo é um ser pensante, é uma entidade pensante, é uma personalidade divina. Ainda quero que você leia comigo João capítulo 15. E o verso 26. João capítulo 15 e o verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Jesus está falando, eu, da parte do Pai, vos hei de enviar o Consolador. Vemos aqui o trio celestial. Jesus está falando dele, usando o pronome eu. Fala do Pai e fala do Consolador, o trio celestial que se une na minha e na sua salvação. Estão trabalhando para a salvação do ser humano. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito Santo testifica de Jesus. Ele é uma testemunha, porque ele testifica de Jesus. Ele não é uma força impessoal, não é uma força ativa, não é uma energia, uma corrente elétrica. Não, queridos, não estamos falando de algo abstrato, nós estamos falando de algo que testifica, que é testemunha. Todos os atos, todas as ações, todas as palavras proferidas por Jesus na terra durante o seu ministério foram através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habitava em Jesus. E agora, depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu como representante de Jesus para exaltá-lo. E para introduzi-lo na vida dos filhos de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Introduz Jesus na nossa vida. E ainda queremos ler com vocês o que está no capítulo 14 de João. Evangelho de João, capítulo 14, e os versos 17. Capítulo 14 e o verso 17. Aqui lemos: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
O Espírito Santo habita comigo. O Espírito Santo habita com você. Como é que você pode ter a certeza de que o Espírito Santo habita em você, com você? Quando você pede, quando você busca, você o tem. Porque Jesus falou: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É o Pai que dá. Esse representante de Jesus, que introduz Jesus na nossa vida, que nos comunica a mente de Jesus e a vida de Jesus. Por isso aqui diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós, ou seja, você e eu, nós o conhecemos porque habita conosco e estará em nós. E o verso 18, Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus Cristo voltou para mim, para você. Jesus Cristo voltou para os discípulos através do Espírito Santo, o representante de Jesus na terra, despojado da personalidade humana. Ele é uma personalidade divina. Nunca confunda o Espírito Santo com uma pessoa humana, não. Ele é uma personalidade divina. Unicamente Jesus tem uma personalidade humana. O Pai tem uma personalidade unicamente divina. O Espírito Santo tem uma personalidade unicamente divina. O único rosto humano da divindade é o rosto de Jesus. De acordo com Jesus, o Espírito Santo guia, fala, ouve, anuncia e glorifica. O Espírito Santo também nos ensina, nos faz lembrar, habita em nós, dá testemunho e convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. As ações do Espírito Santo, todas estas ações personalizadas do Espírito Santo, destroem a ideia de que o Espírito Santo seja somente uma força ativa ou uma energia impessoal. Jesus cuida dos seus seguidores. Ele não deixaria os seus seguidores órfãos, mas prometeu enviar o Espírito Santo. Nesse verso, Jesus diz especificamente que enviaria outro Consolador. As palavras que Jesus usou nessa passagem são importantes. Ele prometeu outro Consolador, não diferente dele. Outro, no grego, é alós. Alós, no grego, significa outro da mesma espécie. Tão divino quanto ele. Tão pessoal quanto ele. Outro da mesma espécie. Em outras palavras, Jesus prometeu alguém como ele, alguém que tomaria o seu lugar, que continuaria a realizar a sua obra em nós e que seria seu representante. Nessa obra, o Espírito Santo atua como auxiliador e consolador. A Bíblia utiliza aqui a palavra grega parakletos. João 14,16, a palavra parakletos, para descrever o quê? Alguém que é chamado para ajudar, para apoiar, para dar assistência. Alguém chamado para nos ajudar. Assim como Jesus é uma pessoa divina, o Espírito Santo também é um ser divino, personalizado, um ser pensante. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14 e os versos 16 a 18. João capítulo 14, versos 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, outro do grego alós, outro da mesma espécie que Jesus, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Na pergunta aqui de domingo, ainda diz: por que encontramos muito mais conforto em saber que o Espírito Santo é um ser pessoal, em vez de uma simples força ativa? Porque com um ser pessoal, como é o Espírito Santo, uma personalidade divina, você conversa, você fala, você se comunica. Isso nos traz muito conforto. Na parte de segunda-feira, aspectos pessoais do Espírito Santo.
Convido você para que abra a Bíblia agora em Romanos capítulo 8 e os versos 14 a 16. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e os versos 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo, longe de ser uma força impessoal, ele é uma personalidade divina que nos guia. Ele vigia sobre os nossos passos. Ele ouve os nossos clamores. Ele vê as nossas lágrimas e ele conforta o nosso coração. Por isso diz aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4, verso 1, diz que Jesus, depois de ser batizado nas águas, ele saiu das águas, aí ele foi batizado pelo Espírito Santo, não é? Capítulo 3 de Mateus. Aí no capítulo 4, verso 1, diz, e o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado para o diabo. Ou seja, o Espírito Santo conduz, ele guia os filhos de Deus. Ele guia os teus passos. E o verso 15 diz, Romanos capítulo 8, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos Abba, Pai. Através do Espírito Santo, nós somos adotados, recebemos o espírito de adoção, somos adotados na família de Deus. E o verso 16, o mesmo Espírito, falando do Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala à minha mente e me convence de que eu sou filho de Deus. Aleluia! Eu dou aleluias porque o Espírito Santo me trouxe este conforto, esta alegria, esta convicção de que eu não sou um Zé Ninguém. Eu não estou aqui à mercê da desgraça neste mundo. Não, eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo que me testificou, que me convenceu. E verso 17 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu convido você para que leia também Romanos capítulo 15. Ainda vamos ler, Romanos capítulo 8, capítulo 8, e agora o verso 26. Ainda Romanos capítulo 8 e o verso 26 e 27. Me acompanhem na leitura. E da mesma maneira também o Espírito ajuda. Outra ação pessoal do Espírito Santo. Ele ajuda, ele é um ajudador. As nossas fraquezas. Ele conhece quais são as minhas fraquezas. Então ele tem uma mente. Porque ele tem conhecimento. Ele sabe quais são as minhas habilidades. E ele sabe também quais são as nossas fraquezas. Por isso ele ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ensina a orar. O Espírito Santo intercede. Esse é mais um atributo pessoal, é mais uma ação pessoal do Espírito Santo. Intercedendo por mim e por você. Não só intercedendo, mas através de gemidos inexprimíveis. Uma força ativa, impessoal, não intercede com gemidos inexprimíveis. Aqui a Bíblia está me falando, me convencendo de que o Espírito Santo é uma personalidade divina, com mente, com conhecimento. E aí o verso 27 diz, e aquele que examina os corações, ou seja, o Espírito Santo examina, ele perscruta, ele lança os olhares para dentro de você. O Espírito Santo não só conhece a mente do Pai, o Espírito Santo não só conhece a mente do Filho, o Espírito Santo também conhece a minha mente, a sua mente, como pecadores que somos. Ele nos examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vejam, é Ele que intercede pelos santos. Queridos, ainda vamos ler em Romanos agora, capítulo 15, o verso 30. Romanos, capítulo 15 e o verso 30. Abra sua Bíblia.
e que você vá grifando, que você vá pintando a sua Bíblia todinha, uma Bíblia pintada, toda sublinhada. É uma Bíblia que está sendo usada para estudo profundo da palavra de Deus. Em Romanos 15, verso 30 agora. Vamos ler. Romanos 15, verso 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está falando aqui do amor do Espírito. O Espírito Santo ama. O amor do Espírito Santo. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia fala do amor do Pai, que deu seu Filho unigênito. A Bíblia fala do amor do Filho, que morreu por nós na cruz. Mas a Bíblia também fala do amor do Espírito Santo. A divindade nos ama. Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 10. Vamos ler juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, coisas que eram encobertas aos homens, aos que não conhecem a Jesus. Deus nos revelou através do Espírito Santo, mais uma ação pessoal do Espírito Santo, de revelar as coisas. Nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas da divindade, tanto do Pai quanto do Filho. O Espírito Santo, queridos, também nos ensina, nos revela. Ainda vamos ler em Atos capítulo 8, verso 29. Atos capítulo 28. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 28 e o verso 29. Atos capítulo 28 e o verso 29. Aqui nós lemos. Capítulo 28 de Atos, verso 29. No capítulo 8 de Atos, melhor falando. Mas vamos ler também Atos capítulo 28. Já que você está no capítulo 28, vamos ler capítulo 28 e o verso 25 então. Depois vamos ler o capítulo 8. Verso 25 do Atos 28 diz: E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui está falando Paulo. Ele diz que estas palavras foram ditas ao profeta Isaías pelo Espírito Santo. Interessante, queridos, que quando você lê Isaías capítulo 6, verso 8 a 10, lá o profeta Isaías diz que foi o Senhor Deus quem falou para ele. E aqui Paulo diz que foi o Espírito Santo que falou para Isaías. Isto significa que na mente de Paulo, o Espírito Santo está no mesmo nível de Deus. E agora vamos então ao capítulo 8 de Atos. Capítulo 8 e o verso 29. Atos 8, verso 29. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. Aqui está falando a experiência de Filipe quando se aproximou do eunuco, do etíope, o eunuco, e conduzido pelo Espírito Santo, ele conversou com o Espírito Santo, ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: Chega-te e ajunta-te a este carro. Interessante, queridos, que o Espírito Santo é uma personalidade divina. Ele conversa com a gente. Ele diz: vai, não vai. Fale, não fale. Não é agora. Não é por aqui, é por ali. Paulo diz que o Espírito Santo impediu que ele viajasse para tal lugar. Ele diz: eu fui impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impede, o Espírito Santo libera. E ainda lemos aqui no mesmo capítulo 8 de Atos, agora o verso 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe.
E não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto. De repente, Filipe foi transportado, miraculosamente, pelo poder do Espírito Santo, ele foi transportado dali onde ele estava para a cidade de Azoto. Ele foi arrebatado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo arrebata. E ainda lemos no capítulo 10 de Atos. Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 10 e o verso 19. Aqui está falando do centurião Cornélio e está falando da visão que Pedro teve do lençol cheio de animais imundos e dos homens que vieram enviados por Cornélio até a casa de Simão para chamá-lo, para que ele fosse até a casa de Cornélio. Esse é o assunto do capítulo 10 de Atos. E o verso 19 diz assim: E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo. Aleluia, porque o Espírito Santo fala, se comunica com você e comigo. Eis, disse o Espírito Santo, eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Eu é um pronome pessoal. Pronome é algo usado no lugar do nome. O Espírito Santo se refere a si próprio, dizendo, eu os enviei a você. Queridos, eu é um pronome usado para seres pessoais. A personalidade do Espírito Santo, a personalidade divina do Espírito Santo está aqui bem enfatizada, bem em destaque, quando o próprio Espírito falou o pronome eu os enviei. Está claro que não é uma força impessoal. E ainda vamos ler no capítulo 10, verso 20. Aliás, 20 nós acabamos de ler. Agora vamos ler o capítulo 10 e o verso 28. Verso 28. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus me mostrou. Olha, queridos. Deus me mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Quem é que havia falado com Pedro? Aqui no capítulo 10, verso 19 e verso 20. O Espírito Santo. E no capítulo 10, verso 28, Pedro disse que quem falou com ele? Deus. Está claro na minha mente, na nossa mente, que o Espírito Santo está no mesmo nível de Deus. O Espírito Santo falando é Deus falando, porque ele é uma personalidade divina. Poderia uma força ativa, impessoal, interceder em nosso favor? Não. Será que um espírito ou poder impessoal tem a capacidade de nos revelar coisas sobre Deus? Não. Será que uma influência impessoal consegue falar? Não. Todas estas afirmações bíblicas fazem muito mais sentido se o Espírito Santo for um ser pessoal, uma personalidade divina. A Bíblia diz ainda aqui, na parte de segunda-feira, que o Espírito Santo pode ser entristecido. Em Efésios capítulo 4, verso 30, eu quero ler para vocês Efésios capítulo 4 e o verso 30, diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Isto é coisa terrível na vida do cristão, quando ele chega a entristecer o Espírito Santo. Queridos, que Deus não permita que você e eu venhamos nunca entristecer o Espírito Santo. Porque você só pode entristecer uma personalidade, uma pessoa. Você pode entristecer o Pai, você pode entristecer o Filho, e você pode entristecer o Espírito Santo. E aqui diz, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. O Espírito Santo pode ser entristecido e o Espírito Santo sela. Ele sela você com o selo da salvação para o dia da redenção. E aqui diz ainda o que é que entristece o Espírito Santo. Verso 31, toda amargura, pessoas amargas, pessoas que sempre estão destacando o lado negativo, pessimista, pessoas amargas. Isso
entristece o Espírito Santo. O que mais? A ira entristece o Espírito Santo. O que mais? A cólera, pessoas enraivecidas. E o que mais? A gritaria. Gritaria na adoração a Deus, gritaria no culto de adoração a Deus, gritaria na oração, entristece o Espírito Santo, gritaria na música, entristece o Espírito Santo, toda amargura entristece, toda ira entristece o Espírito Santo, toda cólera entristece o Espírito Santo, toda gritaria entristece o Espírito Santo, toda blasfêmia entristece o Espírito Santo, toda malícia entristece o Espírito Santo. Portanto, queridos, aqui está bem claro. Nós lemos também, queridos, em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 3. Nós já lemos com vocês esse texto em outra lição, está falando da experiência de Ananias e Safira. Eles mentiram para o Espírito Santo. Pedro disse em Atos capítulo 5, verso 3, por que mentiste ao Espírito Santo? Você só pode mentir contra um ser pessoal? É impossível você mentir para uma força ativa. É impossível você mentir para uma influência impessoal. Queridos, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz que o Espírito Santo distribui os dons segundo Ele quer. Ele decide a quem dar esse dom, a quem dar aquele outro dom. Os dons do Espírito Santo são dados e distribuídos segundo a vontade do Espírito Santo. Ele tem vontade. Ele decide. As características distintas da personalidade do Espírito Santo são conhecidas. Sentimento e vontade. Somente um ser pessoal pode ser entristecido e enganado. Somente um ser pessoal tem a capacidade de escolher o que quiser e tem vontade própria. Agora, na parte de terça-feira, aspectos pessoais do Espírito Santo, a parte 2. Sabem, queridos, uma personalidade tem 3 características básicas. Nós, seres humanos, somos uma personalidade. Por que somos uma personalidade? Porque nós temos uma mente que raciocina. Nós temos uma vontade que escolhe. E nós temos uma palavra que é falada, que é comunicada. Por isso somos uma personalidade. Personalidade exige 3 características básicas: mente, vontade e palavra. O Espírito Santo tem estas 3 características: uma mente que raciocina, uma vontade que decide, que escolhe, e uma palavra que se comunica, que fala. Estas são as características básicas. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 15, verso 28. Atos capítulo 15 e o verso 28. Leia aqui comigo, Atos 15, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. O capítulo 15 de Atos está falando sobre aquele concílio cristão na cidade de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja foi na cidade de Jerusalém, e os judeus queriam impor muitas festas judaicas para os gentios, e Paulo defendia que não necessitavam impor as festas judaicas, os costumes judaicos para os gentios. E então, neste concílio foi decidido não sobrecarregar os gentios com todas aquelas festas que já tinham se cumprido. E então, a decisão final foi esta, capítulo 15, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes. Portanto, quando Pedro falou, quando os discípulos anunciaram e disseram, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso demonstra que o Espírito Santo também raciocina, que decide, que analisa, para chegarem a uma conclusão, juntamente com o Espírito Santo, o que eles deveriam exigir e o que não deveriam exigir dos discípulos gentios. Em Atos capítulo 16, Atos 16, versos 6 e 7. Atos 16, versos 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia,
foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como é que o Espírito Santo impede? Dizendo, não vá, não faça isso, não siga este caminho, não fale isso. Por isso, eles estão dizendo aqui está se referindo a Paulo, o Espírito Santo, fomos impedidos pelo Espírito Santo. E no verso 7, Atos 16, verso 7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. O Espírito Santo é chamado o Espírito de Jesus. Por que o Espírito Santo é chamado o Espírito de Jesus? Porque o Espírito Santo não faz outra coisa senão falar de Jesus, exaltar Jesus, lembrar os ensinamentos de Jesus, glorificar Jesus. Por isso é chamado o Espírito de Jesus. Mas o Espírito Santo é um ser distinto, um ser pensante distinto do Filho. É um ser pensante, divino, distinto do Pai. É o trio celestial, mas trabalhando para a salvação do ser humano. Nós lemos ainda, na parte de terça-feira, a declaração dos apóstolos de que pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, seria absurda se o Espírito Santo fosse apenas um poder ou uma influência impessoal. Além disso, como os cristãos poderiam ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mateus capítulo 28, verso 19. Se somente o Pai fosse um ser pessoal, se somente o Filho fosse um ser pessoal, e não o Espírito Santo, como é que eles iriam batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando o Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo nível? Em nome se refere ao nome do Pai, ao nome do Filho, ao nome do Espírito Santo. É um nome só. YHWH é o nome da divindade. Ellen White declarou de maneira explícita no livro Evangelismo, na página 615, há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. Quando eu falo trio celestial, eu estou falando o que está escrito no original em inglês. Quando Ellen White escreveu, na língua original em inglês, ela usou a expressão há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E agora, queridos, na parte de quarta-feira, a verdade, o Espírito da verdade. A verdade não é abstrata ou teórica. A verdade é uma pessoa. E o nome desta pessoa é Jesus. O Espírito Santo é chamado o Espírito da verdade porque ele não tem outra missão que exaltar Jesus, revelar Jesus. Queridos, eu gosto da expressão de afirmar que a matéria-prima do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com uma matéria-prima chamada o caráter e a mente de Jesus. Por isso, e Jesus é a verdade. Por isso o Espírito Santo é o Espírito da verdade, porque ele nos conduz em toda a verdade. Quando a Bíblia diz que ele nos conduz em toda a verdade, porque ele nos revelaria totalmente Jesus. Nos mostraria e nos daria os traços de caráter de Jesus, nos daria a mente de Jesus. Enfim, queridos, ele faria com que a gente falasse, agisse como Jesus, andasse como Jesus, amasse como Jesus. Por isso é o Espírito da verdade. Mas a verdade não é teórica, não é abstrata. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Em João capítulo 15, verso 26, abra a sua Bíblia. Em João capítulo 15 e o verso 26. Aqui nós lemos, capítulo 15 de João e o verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Existe o Pai? Sim. Existe o Filho? Sim. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. Existe o Consolador, o Espírito Santo? Sim. E o Espírito Santo não é Jesus. O Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo é o representante de Jesus, despojado da personalidade humana, que vive entre nós, que habita em nós. E ainda lemos em João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não há nada que o Espírito Santo não possa revelar de Jesus. Nas minhas orações eu costumo dizer, querido Espírito Santo, dá-me todo o pacote inteiro
do caráter de Jesus, com todos os traços de caráter de Jesus, com a humildade de Jesus, com o discernimento de Jesus, com o domínio próprio de Jesus, com o conhecimento de Jesus sobre as profecias bíblicas. Dá-me tudo o que é de Jesus, porque isto nos foi prometido. E o Espírito Santo dá àquele que pede. Peça e receba. Na parte de quinta-feira, por que isso importa? Por que é importante entendermos que o Espírito Santo não é uma força impessoal? Porque a gente aprende a ser amigo do Espírito Santo. Você tanto conversa com o Espírito Santo, ele tanto conversa com você, ele conduz, ele guia, você sente o Espírito Santo, você e o Espírito Santo se tornam amigos, porque nós nos familiarizamos com o Espírito Santo. Tanto é que a Bíblia nos chama de templos do Espírito Santo. A familiaridade sua e minha com o Espírito Santo se torna tão grande, tão íntima, que a Bíblia chama-nos de templos do Espírito Santo, santuários do Espírito Santo. Ele passa a viver em nós. Esses dias alguém me escreveu perguntando se depois que a porta da graça se fechar, o Espírito Santo vai se retirar da terra. E a pessoa perguntava, será que o Espírito Santo também vai se retirar do povo de Deus? E com alegria eu posso dizer, não. Aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo se tornaram possessões do Espírito Santo, templos do Espírito Santo. Justo antes do fechamento da porta da graça, o povo de Deus vai receber a chuva serôdia do Espírito Santo. E o Espírito Santo nunca mais deixará de viver em você. O Espírito Santo, ele mora em nós. Por isso a Bíblia fala templos do Espírito Santo. Mesmo na eternidade, meu querido irmão e amigo, mesmo na eternidade, nós vamos continuar sendo templos do Espírito Santo. O Espírito Santo também derrama sobre você o amor de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 5, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5 e o verso 5. E aqui lemos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5 e o verso 5, onde fala sobre o amor de Deus. Vamos ler. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derrama o amor. É um derramamento do amor de Deus na sua vida, na sua mente. A sua mente fica impregnada do amor de Deus. Você não pensa em outra coisa, você não se regozija em outra coisa, mas somente no amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo em você. E ainda nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, verso 18. Efésios capítulo 2 e o verso 18. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2 e o verso 18. Falando sobre o Espírito Santo, no capítulo 2, verso 18, diz assim, eu vou ler o verso 17, 18, e vindo ele, falando de Jesus, vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele, através de Jesus, ambos, judeus e gentios, ambos os povos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Através de Jesus, temos acesso ao Pai, porque Jesus disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Acesso ao Pai através de Jesus, em um mesmo Espírito. Ou seja, aqui você vê o trio celestial. Jesus Cristo, aquele que uniu os dois povos em um só, nos dá acesso ao Pai através do Espírito Santo. Queridos, isso nós lemos em Efésios capítulo 2 e o verso 18. E agora diz o verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos membros da família de Deus. Nos regozijamos na família de Deus. O trio celestial trabalha fortemente na salvação,
na edificação desta família divina vivendo na terra. Esta família divina vivendo na terra é formada por filhos e filhas de Deus, você e eu, comprados pelo sangue de Cristo, santuários do Espírito Santo, templos do Espírito Santo hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe com esta bênção, hoje e sempre. Amém.